Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, sexta-feira maravilhosa, onde está um tempo estável e um dia maravilhoso. O que é um dia? É a oportunidade que você tem de mudar. Como que você muda? Mudando a sua mentalidade, mudando a sua visão. Por quê? Porque há um programa que foi colocado em você de eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Isso é uma programação. Se você quiser viver uma vida livre, você tem que criar o seu próprio ambiente. Você tem esse poder. Você tem a capacidade de mudar e fazer o seu próprio ambiente, a sua própria cultura. Porque você é livre na mente e tudo que é expressado na sua mente vai para o seu corpo subconsciente, que é a sua mente subconsciente, e o seu corpo vai desfrutar. O problema é que nós queremos criar um padrão para as pessoas da forma que eu vivo. Não, você tem que saber que cada um é livre. Deus nos colocou, foi para a liberdade que ele nos chamou. Certa vez havia um homem que tinha um propósito de vir trazer a liberdade para o povo. Mas esse povo sempre na história, todos que sobressaíram na história, nós queremos eliminar eles, matar eles. Em vez de fazer pergunta, como que você conseguiu isso? Por que que você é rico e eu não sou, sendo você um ser humano como eu? O que que você fez? O que que você aprendeu? O que que você fez diferente que eu não fiz? Mas a gente quer falar mal da pessoa, a gente quer xingar, quer falar que ele é metido, que ele acha que é melhor do que a gente, em vez de fazer uma pergunta. Certa vez havia um senhor de grande capacidade, que era chamado eles, mas veio um que é mestre, e estava ensinando ele como o povo chegar diante de Deus, através deles próprios, que não precisava de rituais, que não precisava das formas que eles formaram. Esses senhores formaram uma ideia e achavam que somente a ideia deles que aproximava de Deus. Não sei se você conhece, nós temos pessoas que pensam que é assim, que só eles que têm acesso a Deus. Então eles criam uma forma para que você possa chegar até ele. E assim esse sábio chegou e começou a mostrar para eles que eles poderiam ter acesso eles mesmos, através deles próprios. O que que eles sacerdotes fizeram? Fizeram umas ideias, fizeram uma forma, nós vamos tirar a vida desse homem. Esse homem está precisando de morrer. E isso é o que já tinha criado na mente deles, já tinha formalizado essa ideia. Então, mas eles não podiam agir por si próprios, eles precisavam de uma autoridade maior, que ela estava lá. E eles levaram aquele jovem que eles achavam que não deveria estar vivo, que não deveria estar no meio deles, em vez de fazer pergunta como ele pensava isso e por que ele pensava isso, eles criaram a sua própria lei e falaram: não, nós vamos tirar a vida dele. É a melhor coisa que tem que fazer, é matar ele, porque aí acabou. Matando, nós resolvemos o nosso problema. É assim que o ser humano faz. Ele, quando não tem consciência de como mudar as coisas, ele quer matar o outro, ele quer matar o amigo, ele quer matar o inimigo, porque ele acha que matando resolve o problema. O problema é você fazer pergunta. Por que aconteceu aquilo? Como que aconteceu? Para que você possa resolver. Você é o sal dessa terra. Você é a solução que Deus achou lá dentro dele. Ele fez a terra e ele falou assim: eu acho, vou fazer um ser, a minha imagem, a minha semelhança, e ele vai fazer o que? Ele vai trazer a solução. Porque quando chegar lá, ele vai solucionar os problemas e vai resolver os problemas das pessoas e dele próprio. Mas como as pessoas não sabem fazer a pergunta e elas foi programada que a vida tem que funcionar desse jeito, e se não funcionar, eles fazem o quê? Ou eles matam, ou eles ficam com raiva, ou eles rejeitam a pessoa. E esse mestre estava ensinando as pessoas como sobressair nessa terra através da fé, porque nós somos criados para funcionar pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Você não está vendo o dinheiro, mas você falar vai acontecer. Você não está vendo a sua casa própria, mas se você profetizar, você vai ver. Mas as pessoas não acreditam, ela acredita no dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Pobre só porque você está na sua mente, porque você é tão rico como Deus que te criou, porque Ele é próximo. Mas tudo que Ele fez foi com
palavras, foi através da expressão, a consciência certa do que ele falava ia acontecer. Então, o filho dele estando aqui, que é esse jovem que eu estou falando com você, estava lá no meio. E esses homens levaram ele diante dessa autoridade. E chegando lá, fizeram bastante acusação. E essa autoridade disse: Você é um rei de Israel? Ele falou: Você disse. Pronto. E aí eles continuaram acusando, falando. E a autoridade disse: Mas você, vendo tanta acusação que eles fizeram, você não vai responder nada, não vai falar nada. Ele ficou calado. Ao ponto da autoridade ficar admirado, porque esse homem é diferente. Todos os homens no seu lugar queria de qualquer forma questionar, fazer pergunta, queria mudar a história, mas ele ficou calado. Por quê? Quando uma pessoa já está na mente dela cauterizada que ela vai fazer aquilo, somente um milagre para parar aquilo. Não adianta você gastar energia, ficar discutindo, brigando. É a mesma coisa no seu relacionamento, casamento ou qualquer lugar. Se aquela pessoa que você está convivendo com ela, seja no trabalho, seja em casa ou em qualquer lugar, se ela tem na mente dela que é aquilo que ela vai fazer, você só muda através de um milagre ou fazendo pergunta. Não tenta discutir. A maioria de nossos acontecimentos que tem na Terra, se nós tivéssemos essa capacidade de pensar ou fazer pergunta, em vez de ficar afirmando, porque o que é verdade para mim está dentro da minha mente, não é para você. A verdade sua é outra. Então você tem que fazer pergunta para aquela pessoa. E ele optou porque ele já sabia que eles iam fazer isso, porque é normal de todo ser humano que não consegue sobressair e quando encontrar um que sobressaiu, você ficar com raiva ou matar aquela pessoa. No começo foi assim, o irmão matou o outro, por quê? Porque ele achou que, Deus falou assim, ele fez o melhor. Ele falou assim, então eu vou matar ele. Isso está, esse espírito está na humanidade. As pessoas acreditam que é matando, é ficando com raiva, eu não quero conversa, o meu espírito não foi com aquele, o meu gênio não bateu com aquele. Não, você tem que fazer pergunta. E esse, sabendo que tinha que acontecer isso, ele ficou calado, não gastou energia mais em ficar discutindo, brigando. Não, isso iria acontecer. Ele tinha consciência que isso ia acontecer. Mas você pode fazer pergunta em algumas coisas que está acontecendo na sua vida e mudar a sua história através da pergunta. Você tem que estar consciente que você sabe da verdade, mas talvez a pessoa não vê aquela verdade que você vê. E somente através de fazer uma pergunta que você vai mudar um caos e fazer a sua vida ficar mais leve. Então hoje pense nisso. É o dia de você pensar e fazer pergunta. Você tem a capacidade de mudar qualquer coisa, mas é através da pergunta e pensar. Não leva a sua vida achando que todo mundo tem que ser a sua vida. Você é uma coisa, mas a pessoa é outra. Então faça pergunta, você vai descobrir a atenção e aí a história é outra. Tamo junto? Até depois do fim.